som, a altura do som. Será que a altura do som é só você pegar no volume lá e aumentar? Se você aumenta o volume, você está aumentando a altura do som, fisicamente falando? Não, gente, não é isso. Para a gente que é estudante de física, a altura relaciona-se com frequência. Quanto maior a frequência, maior a altura o som vai ter. Quanto menor a frequência, menor a altura esse som vai ter. Nós ouvimos frequências de 20 a 20 mil Hz, mas os animais ouvem frequências totalmente diferentes de nós. São frequências que podem ser mais elevadas e podem ser menos elevadas. Podem ser infrassons e podem ouvir também ultrassons, né? O morcego, a mariposa, o camundongo conseguem ouvir, frequências bem maiores do que a gente. O pombo consegue ouvir frequências menores, o elefante também menores, né? Então, os terremotos são ondas de frequência infrassons bem menores, perfeito? O som audível ele vai de 20 a 20 mil Hz, de 20 a 20 mil Hz. Agora, o que seria frequências menores do que 20? Serão infrassons. Frequências maiores do que 20 mil Hz são chamados de ultrassons. Frequências altas, moçada, a gente chama de o som é agudo. Frequência baixa, a gente chama isso de grave. Grave é baixo, agudo é alto. Agudo é alto, baixo é grave, agudo é uma frequência alta, né? Agudo, alto. Perfeito, gente? Perfeito, moçada? Então, vamos lá. Som, ele pode ser, né? Ele tem intensidade, ele tem frequência e ele tem timbre. Timbre. Vamos ver algum desses fenômenos agora. Apenas alguns, não vamos ver todos. Vamos lá, frequência. Frequência nós acabamos de ver, né? O que seria a definição? Qual seria a definição de frequência? A definição de frequência, gente, é o número de variações em um dado tempo. Como isso? Vamos lá. Se o pneu deu 10 voltas em um segundo, então deu 10 ciclos em um segundo, 10 Hz. Mas não só tem essa unidade de medida, né? A frequência não existe só Hz. É utilizado também, é muito comum nós vermos no carro, por exemplo, rotações por minuto. O que é rotações? São giros por minuto. O motor de um carro pode dar 6.000 voltas em um minuto. É muita volta em um minuto. 6.000 voltas em um minuto, né? Mas no Sistema Internacional de Unidade de Medida, nós utilizamos a frequência em Hertz, que nada mais é do que ciclo volta por segundo. Volta por segundo. A unidade é Hertz, né? Então, Hertz é a mesma coisa de ciclo volta por segundo, né? Frequências baixas são frequências até 20 Hz. Frequências altas são 20 mil Hz, acima de 20 mil Hz. A gente chama de frequência baixa de infrassom, ou seja, sons que tenham frequências menores do que 20 Hz são chamados de infrassons, e sons que têm frequências acima de 20 mil Hz, 20 kHz, a gente chama isso aí de ultrassom. Então temos aí o limite de frequência, né? Frequência audível de 20 a 20 mil, infrassons, ultrassons. A mesma coisa nós temos aqui. Sons graves vai ser de 20 até 500. Sons agudos vai dar de 500 a 4.000, né? Perfeito? Então vamos lá. Alguns animais, gente. Alguns animais, eles conseguem ouvir em frequências diferentes da nossa, como já citei anteriormente. Os gatos, eles vão de 10 Hz a 60 mil Hz. Os cães, de 15 Hz a 50 mil Hz. Morcego vai de 10
1000 Hz a 120.000 Hz. Os morcegos seguiam pelo som nessa frequência, né? De 10.000 Hz a 120.000 Hz. Já os golfinhos, a frequência é bem maior, vai de 10 kHz até 240, o dobro do morcego. Perfeito, gente? Vamos lá. Aí o cachorrinho vai de 15 a 50 kHz. Ó, o cachorrinho tirando onda também aí, né? Aqui o morcego de 10 kHz até 120.000 Hz. O gatinho vai de 10 Hz até 60 kHz. E o golfinho de 10.000 até 240.000 Hz. Valeu, galerinha. Então, até a próxima para nós continuarmos essa aula aí, relacionando um pouco de biologia, um pouco de física, nessa pegada nossa para falar de acústica, certo? Um cheiro, até a próxima. Dando continuação ao nosso estudo de ondas, né? Ondas é uma continuação, acústica é uma continuação de ondas, né? O som é uma onda mecânica, moçada, que necessita de meio material para se propagar. É uma onda mecânica que ainda ela é longitudinal e tridimensional, que necessita de meio material para se propagar. A velocidade do som no ar a 20 graus é cerca de 344 metros por segundo. A gente arredonda isso para 340 metros por segundo. Cuidado que se a temperatura variar, a velocidade do som também vai variar, certo? Também vai variar. Qualquer fenômeno capaz de causar ondas de pressão no ar é considerado ondas sonoras. Pode ser um corpo sólido, em vibração, em uma explosão, e um vazamento de gás a alta pressão. Lembrando o seguinte, que o som é uma onda mecânica, ela necessita de meio material para se propagar. Logo, ela não se propaga só no ar. Ela vai se propagar em meios que têm matéria, ou seja, no sólido, no líquido, no gasoso. Perfeito? Tendo velocidades diferentes em cada meio citado. Perfeito, gente? Né? Aqui a gente vê a cavidade do ouvido, né? Que nós vamos estudar posteriormente como é que esse som se propaga no nosso ouvido. Como é que ele chega lá, né? Ele sai da onde para onde? Por exemplo, quando a gente fala, como é que isso se propaga no nosso ouvido, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, ondas sonoras mecânica longitudinal. Então, o som é uma onda mecânica longitudinal e tridimensional, né? É um segmento da física que interpreta o comportamento das ondas sonoras audíveis frente aos diversos fenômenos da ondulatória. Quando fala ações audíveis, porque nem todo som nós conseguimos ouvir. Existem sons que trabalham em frequências diferentes da que nós conseguimos ouvir, ou seja, com frequências mais altas ou frequências mais baixas. Velocidade do som. A velocidade do som depende das condições do meio em que ele se propaga. Ou seja, quando a temperatura for 20 graus, a velocidade do som será 340 metros por segundo. Quando na água, essa velocidade será de 1.500 metros por segundo. 1.500 metros por segundo. Mas se mudar o meio aí, se mudar, por exemplo, se for o ferro, como é que ficará? O ferro também vai ter uma velocidade diferente da água. O ferro, a velocidade é 4.480 metros por segundo. 4.480 metros por segundo a 0 graus Celsius. Logo, fiquem muito atentos que
A água e o ferro ambos estão a 0 graus Celsius, e possuem velocidade diferente, o que nos remete à velocidade do som vai possuir valores diferentes de acordo ao meio. Como isso? Então, como o som é uma onda mecânica, quanto mais molécula tiver no meio, maior será a velocidade. Perceba muito bem, o ar 340 a 20 graus, a água a 0 grau 1500 e o ferro 4480. Dentre esses meios, qual que tem maior velocidade? O ferro, logo tem mais matéria também. Então, quanto mais matéria próxima à outra, ela facilita a vibração dessa molécula, facilitando a vibração da molécula, maior será a sua velocidade. Aviões ultrassônicos são aviões que conseguem alcançar velocidades maiores do que de 340 metros por segundo. O que seria isso? Por exemplo, um avião, o Airbus, um avião comercial qualquer, geralmente esse avião viaja a velocidade de 880, 800 km por hora. O que remete a uma velocidade de 240 aproximadamente, né? 240 metros por segundo. Perceba que a velocidade do ar é 340, logo 100 vezes maior do que esses aviões comerciais. Isso equivale a 100 metros por segundo. Só que os aviões ultrassônicos, eles viajam a velocidades maiores do que isso. Então, bem maiores do que isso aí, né? Então, a velocidade é bem maior. Isso dá cerca de 600, se fosse na mesma velocidade, dá 600 metros em 1 segundo. É muito, moçada, é muito, muito mesmo, certo? Fisiologia do som. Vamos ver a filosofia do som. Fisiologia do som, né? Quando, por exemplo, uma pessoa fala, as cordas vocais dela vai vibrar, fazendo que o ar próximo a ela vibre. A vibração desse ar vai penetrar no meato acústico externo, chegando até o tímpano. O tímpano tem uma membrana que vai fazer com que essa membrana vibre, a vibração do som vai fazer com que essa membrana vibre, e a vibração dessa membrana, o nosso cérebro vai decodificar como sendo o som de uma voz, por exemplo, né? Por exemplo, o ouvido ele vai amplificar esse som de 30 a 60 mil vezes, 60 vezes, de 30 a 60 vezes, perfeito? Então seria mais ou menos isso aí, ó. A vibração chega até o tímpano e manda a mensagem para o nosso cérebro, decodificando essa mensagem como sendo o som, perfeito? Moçada, aqui nós paramos